Olá, amigos, vocês estão no canal Livros da Tuca. Hoje é domingo e dia de crônicas aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não conhece aqui o canal, eu te convido a fazer um tour, dá uma olhadinha nos meus vídeos. Tem crônica, tem poesia, tem resenha, tem unboxing, tem um pouquinho de tudo. Tem também o Félix, né, que é o mascote aqui do canal, que de vez em quando ele dá uma passadinha nos vídeos, né, filho? E de vez em quando ele também faz as indicações deles. Então você pode procurar, pode ver aí que vai ter Félix Indica, geralmente livros de animais, tá bom? Hoje eu vou ler e vou meio que fazer um resumo, porque é muito grande, da primeira crônica desse livro, tá? Do Stefano Mancuso. Maravilhoso, eu estou amando o livro. Olha que belezura que é. Vocês sabem que eu amo plantas, né? Amo árvore, essas coisas. Eu queria só mostrar para vocês rapidamente, dar uma olhada as minhas marcações, como é que são. Como o livro, né, tem a ver com árvore e tem bastante verde, eu agora estou adotando isso, eu faço as marcações em verde. Se o livro for laranja, eu faço as marcações em laranja e assim por diante, tá bom? Tô pegando umas manias aí, né? Eu acho que é de muita leitura. Aguardem aí, já vou ler para vocês. Então, pessoal, eu vou começar lendo aqui e de vez em quando eu vou fazer uns cortes, porque, como eu disse, ela é longa. O título é A Árvore da Liberdade. Desde que me lembro, sempre tive uma atração irresistível por papel. Aos 3 anos, me apaixonei pela professora do jardim da infância e logo depois por papel. E essa segunda paixão permanece intacta e integral, acompanhando-me muito antes de eu começar a me interessar por plantas e coisas do gênero. Uma das minhas primeiras lembranças de emancipação tem a ver justamente com papel. Na verdade, para ser mais exato, com gibis. Na época, eu acreditava que eles vinham diretamente das mãos generosas dos meus pais ou de outros familiares. Então, um dia, eu devia ter uns 7 anos, durante umas férias em Roma, surgiu na minha frente, de forma completamente inesperada, a primeira banca de gibis usados da minha vida. Crianças da minha idade, com e sem pais, adultos, homens e mulheres, todos podiam desfrutar das maravilhas dos impressos sem nenhuma discriminação. Nem mesmo de renda. As 100 liras necessárias para comprar uma revistinha, 5 por 400 liras, estava perfeitamente dentro das minhas possibilidades. Aliás, sempre tive comigo uma nota de 1.000 liras, que meu pai confiava a mim por precaução. Foi naquele momento que eu entendi o que era eventualidade. Aquelas 1.000 liras foram investidas em 12 edições consecutivas de Comandante Mark. Foi um momento mágico. Desde então, primeiro com as revistas, depois com livros, os sebos têm sido uma companhia diária. Alguns deles eu acompanhei por gerações em Florença, em suas mudanças de endereço e de proprietário, embora nenhum jamais tenha abalado meu coração como aquela primeira banca de Roma. Ele está contando tudo isso para chegar na parte em que ele vai visitar. Não é bem um sebo, é uma reunião que tem numa praça próximo de um museu, se eu não me engano, é um mercado que eles chamam, em que fica várias bancas de livros. E ele costuma ir lá, se eu não me engano, é aos sábados, né, em Paris, para garimpar, como a gente faz aqui com os sebos, tá? E numa dessas ocasiões, ele encontra um livro que se chama Essai historique et patriotique sur les arbres de la liberté. Ensaio histórico e patriótico sobre as árvores da liberdade. E ele fica fascinado com esse livro. Mas o que ele quer contar é que ele estava nessa feira, nesse mercado, e sempre que ele ia, ele via um senhor lá também, um senhor já idoso, né, muito magro e alto, e que estava também garimpando. E também gostava de livros de botânica, de livros sobre plantas, como ele.
Até que ele achou esse livrinho e aquele senhor olhou de longe para ele, eles meio que brigavam, sabe, pelos livros. E ele não se conformava. Falou assim, nossa, mas esse deve ser um livro maravilhoso, que sorte que você teve e tal. E convida ele para bater um papo, para tomar um café, né, ali por perto. E aí os dois ficam se conhecendo. Esse senhor se chama Henri Guérard e ele era professor de história francesa. Perguntei mais sobre sua paixão. Eu observo o senhor há algum tempo pesquisando livros, comecei, mas achava que sua paixão fosse a botânica e não história. Exceto nesta última ocasião em que tive mais sorte que o senhor, há anos o senhor me humilha na busca de livros de botânica. E aí, bom, enfim, aí eles continuam falando sobre o livro, né? Esse livro foi escrito por Henri Grégoire, conhecido como o Padre Cidadão. Essa informação foi dada para o Stefano, né? Porque acredito que é algo que aconteceu com ele de verdade, que não aparece o nome, está escrito em primeira pessoa, né? Esse senhor Henri Guérard, né? Esse professor. E aí, bom, eles se cumprimentam e tal, e o Stefano vai para casa, vai ler o livro, né? Que tá louco para ler o livro. Então, ele descobre, lendo o livro, que Henri Grégoire, que é o escritor, mais conhecido como Abade Grégoire, é de longe um dos personagens mais relevantes e fascinantes da Revolução Francesa. Mas eu não fazia ideia de que ele também havia escrito um livro sobre as árvores da liberdade. Pela data da publicação, Grégoire deve ter sido o primeiro a escrever sobre o assunto. Eu temia que fosse apenas uma metáfora essa coisa de liberdade, né? Mas não, eram árvores de verdade, de madeira e folhas. Árvores que durante os anos da Revolução foram plantadas em todos os lugares habitados da França, desde as menores vilas até a capital, como um símbolo real e intangível dos ideais revolucionários. Agora, o que ele conta aqui pra gente é que essa história de Árvore da Liberdade, na verdade, ela veio dos Estados Unidos, tá? Particularmente da cidade de Boston. Onde eles decretaram, fizeram como que um olmo, um tipo de árvore, se tornasse conhecido como a Árvore da Liberdade, na época em que houve a Revolução nos Estados Unidos pela independência. Eles eram dependentes, né? Eles eram uma colônia da Inglaterra. Isso se deu a independência dos Estados Unidos em 1776. Mas essa história de Liberty Trees, a Árvore da Liberdade, aconteceu nos protestos de 1766. Olha só. E o Abade Grégoire escreveu seu livro na época da Revolução Francesa. Ou seja, a Árvore da Liberdade, na verdade, veio dos Estados Unidos. Foi adaptada na França com outro tipo de árvore. Então, as primeiras que foram escolhidas na França, quer ver? Deixa eu ver aqui, peraí. Foi um carvalho. Primeira. A natureza moribunda ou morta deve ser apenas o emblema do despotismo, assinala Grégoire, o escritor do livrinho. A natureza viva e produtiva, que fortalece e difunde seus benefícios, deve ser a imagem da liberdade que amplia seu horizonte e faz amadurecer os destinos da França. Portanto, as árvores da liberdade devem ser majestosas e perfeitamente saudáveis, além de apresentar outras características. A árvore da liberdade, por excelência, devia ser um carvalho. Bom, e assim foi, gente. Assim foi e continuou contando a história. Aí ele terminou de ler o livrinho, era um livrinho fininho, e ele tinha marcado de almoçar
com o professor no outro dia. Ir na casa do professor. Quando ele chega na casa do professor, gente, ele fica aturdido, porque o professor era uma pessoa muito simples, estava quase sempre com as mesmas roupas, vestido de maneira simplória, e a casa dele era muito chique. Então ele se assusta. E a casa dele tinha vários quartos, todos forrados de livros, todos. Cada quarto sobre um tema. Gente, que sonho! Já pensou? Você tem uma biblioteca desse tamanho? A minha, um quartinho ali. Eu já fico toda orgulhosa. Imagina ter vários quartos forrados de livros. E nisso eles começam a pesquisar. Os dois eram loucos pelo assunto. A pesquisar mais e mais. E aí eles descobrem, tô cortando bastante, tá, gente? Porque é longo. Eles descobrem que... olha só, uma coisa que eu já vi em outros livros, gente. As árvores que fazem parte de uma floresta ou de um bosque não estão separadas umas das outras. Elas formam, por meio das raízes, uma rede subterrânea que as une em uma rede enorme e difusa. Em outras palavras, uma floresta deve ser vista como um superorganismo, nascido da interação entre as árvores que fazem parte dela. Um pouco como acontece em uma colônia de formigas. Há muitas formigas que formam uma colônia, mas a colônia inteira se comporta como se fosse um único indivíduo. O mesmo vale para as árvores. E aí, num outro livro, eles descobrem que há um mapa gigantesco onde o historiador, ou quem escreveu, quem fez o livro, sugere que há essa interligação entre as árvores da liberdade da França com as árvores da liberdade dos Estados Unidos. Detalhe, por baixo do mar. Fascinante, não é mesmo? E isso, olha, quer ver? Estes mapas indicam uma fraternidade de árvores. Não de simples árvores, mas de árvores da liberdade. Aliás, o uso do termo menos comum, das árvores da fraternidade, não é coincidência. Posso estar errado, mas me parece que o autor deste mapa queria nos mostrar justamente os valores e os benefícios dos quais uma fraternidade de indivíduos pode se gabar em relação a indivíduos isolados. Pensando bem, o lema da Revolução Francesa é liberdade, igualdade e fraternidade. Não é maravilhoso isso, gente? E eles ficaram amigos e continuaram conversando, né? Olha, vocês precisam ler, gente. E depois a figura das árvores passou a ser, a escolha da árvore da liberdade passou a ser um choupo, que é um outro tipo de árvore. O que eu quero contar para vocês é que foi mudando qual era a árvore. Então, existem muitas. Na verdade, todas são, né? Se você analisar bem. E aí depois ele termina assim. Restaram apenas algumas sobreviventes dessas árvores da fraternidade, que durante algum tempo uniram os lugares da Revolução em uma rede invisível, todas escondidas em lugares remotos da Europa. Mas essas árvores estão desaparecendo. Logo não haverá mais nenhuma. Seria importante protegê-las e contar a sua história antes que reste apenas a árvore da liberdade representada na moeda francesa de 2 euros. Viram? Ele termina assim a crônica. Gente, não é um espetáculo, eu fico arrepiada. Porque, além de ser uma crônica, ele contando algo que aconteceu com ele, é algo real, algo que aconteceu mundialmente. E é algo em que eu acredito, em que as árvores se comunicam entre si. Não só as árvores, as plantas também, tá? Pensem nisso, é uma imensa rede. Portanto, antes de fazer mal a qualquer ser vivente, do reino vegetal, pensem bem, tá? Vocês podem estar acabando com uma família, vocês podem estar fazendo mal, não para aquela plantinha ou para aquela arvorezinha, mas para todo o universo, para todo o ecossistema, para todo o planeta, tá bom? Pensem nisso. É essa a dica de hoje, gente. Esse livro é imperdível, tá? Vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser adquirir. É maravilhoso, maravilhoso. Eu, pelo menos, estou delirando, tá? Um beijo, gente. Bom domingo. Tchau!